E hoje, em nossa aula de matemática, iremos trabalhar agrupando de 2 em 2. Sabemos que a maioria das nossas atividades, elas podem ser realizadas de diversas maneiras. Podem ser feitas individualmente ou em dupla, como trabalhamos várias vezes em nossa sala de aula em dupla. Mas o que é dupla? Dupla significa formado por 2 elementos, ou seja, 2 componentes. E aqui eu trouxe para vocês alguns amiguinhos que vai nos ajudar a entender melhor tudo isso, certo? Então aqui temos uma turminha e eu vou expor ela aqui para vocês. Então temos uns bonequinhos. Vamos dizer que iremos fazer uma atividade em dupla. Lembra? Dupla, 2 componentes. Então, iremos formar a duplinha de 2 componentes. Vamos lá. Um parzinho, uma dupla. Outro parzinho, uma segunda dupla. Outro parzinho, uma terceira dupla. Outro parzinho, a nossa quarta e última dupla. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 duplas. Foi o que conseguimos formar com 8 componentes. Então, eram 8 crianças. E quando agrupamos de 2 em 2, formaram 4 duplas, certo? Vamos supor que houvesse apenas 7 crianças aqui. Então, teríamos uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, mas não teríamos a quarta dupla. Lembra? Dupla, 2 componentes. Então, só teríamos 3 duplas. Quando acontece isso, de ficar um amiguinho sobrando, dizemos que esse número é ímpar. Por que ímpar? Porque não foi possível formar dupla com todos eles. Agrupamos de 2 em 2, mas sobrou um. Então, esse não foi possível formar a dupla. Então, dizemos que é número ímpar. O número 7 é um número ímpar. Se eu tirasse mais um amiguinho, ficaríamos agora, dessa vez, com 3 duplas. Todos eles têm os seus parzinhos. Então, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 amiguinhos, portanto 6 componentes. Isso me daria um número par. Por que um número par? Todos eles ficaram com sua dupla e não sobrou nenhum. Então, o que é que nós podemos concluir com isso aí? Todos os números pares, eles são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Verificamos que quando havia 8 elementos, eu consegui formar todas as duplas. Tirei mais 2, ficando 6. Consegui novamente formar as duplas. Se eu tiver apenas 4, tirando esses 2, também teríamos duplas e não sobraria nenhum. E se eu tivesse o número 2, apenas 2 componentes, também teríamos duplas. Já quando eu tenho os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, eu tenho os números ímpares. Perdão.
eu tenho os números ímpares, porque vimos que não é possível formar duplas com essa numeração aqui, com esse número de componentes, ok? Então, temos aí o nosso livro didático, onde vocês irão abrir na página 21, nosso livrinho na página 21, irão realizar as atividades da página 21, 22, 23 e o pedacinho da 24, onde ele pede para vocês formar dupla, grupinhos de 2, de 3 e até de 4 com os amiguinhos. E também faz algumas perguntinhas que, após o agrupamento, como nessa aqui, onde você irá agrupar as meias, formando o pazinho, lembra, pazinho, 2 elementos, no caso das meias, ou 2 componentes. Então, você irá formar os pazinhos e dizer se sobrou ou não sobrou elemento, ok? Então, realizando essa atividade, vocês irão pegar o livro de atividade dessa vez, nosso livro de atividade, irão abri-lo na página 38 e efetuar também as atividades da 38 e 39, ok? Da mesma forma, você vai ler o que ele está pedindo e dizer se as equipes foram formadas em dupla ou de 4 participantes, em 4, ou de 3 em 3, certo? Da mesma forma, o número de baixo, o número seguinte, a letra B, ok? Aqui, continuando, ele faz a mesma pergunta, se o colega conseguiu saltar, se foi de 3 em 3, de 4 em 4 ou de 2 em 2. Você vai verificar fazendo uma leitura de imagem. E aqui embaixo ele dá um painel de elevador de um prédio e pede para que você responda também de acordo com o complemento do painel. Então, você tem o primeiro, o segundo, que não está aqui, mas subentende-se que é o segundo, por quê? Porque há uma sequência. Então, se eu tenho 1 aqui e 4 aqui, ou seja, o primeiro e o quarto, quem está faltando? O segundo e o terceiro. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ele já colocou e você completa os demais. Aí você pergunta, ele pergunta e você responde aquilo que ele está perguntando sobre o painel. Então, por hoje é só.